Olá pessoal, o podcast Filmes Clássicos está de volta no episódio 86 da nossa galeria de áudios. Hoje a gente vem com um filme japonês chamado Era Uma Vez em Tóquio, dirigido pelo senhor Yasuhiro Ozu, reconhecidamente aí um dos 3 maiores cineastas de seu país, os outros sendo Kenji Mizoguchi e Akira Kurosawa, é claro. Tokyo Monogatari, título original do filme de 1953, é tido aí como um dos grandes filmes japoneses de todos os tempos. Figura aí às vezes como o primeiro de muitas listas feitas pelos próprios japoneses. Então a gente traz aqui esse filme do Ozu, aliás, o primeiro filme do Ozu que a gente traz aqui nesse podcast. Pessoal, se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar nossa página oficial filmesclassicos.com.br. A gente também está no Facebook, a gente tem uma página lá e também tem um grupo, se chama Grupo Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um perfil na Filmou, um canal no YouTube chamado Podcast Filmes Clássicos, onde postamos também os episódios. E a gente tem também um perfil na loja do iTunes, que você pode entrar lá, fazer um review e dar umas estrelinhas se você curte aqui o nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a se manter. Bom, galera, dessa vez vamos de Era Uma Vez em Tóquio, Tokyo Monogatari, filme de 1953, dirigido pelo senhor Yasuhiro Ozu. Comigo aqui, Alexandre Cataldo, falando de Blumenau. Como está, Alexandre? Alô, Banzai! Banzai, quanto tempo, hein? A gente não se fala. Muito tempo. A gente não se fala desde 1º de janeiro de 2019. Inside Joke aí, e com a gente aqui também para ajudar a gente a fazer esse episódio, ele voltando aqui, Pedro Bizelli, fala de São Paulo, capital. Opa, boa noite. É isso aí. Boa noite, Pedro. Pedro já esteve aqui com a gente fazendo Solaris e Os Irmãos Marx, não foi isso? Exatamente. 2 ótimos episódios aí. Eu tô bem eclético, né? Tá bem eclético, você... A gente precisa usar uma definição aí pra você, que tem gente aqui que volta pra fazer filme de crime. Você aí tá o cara mais eclético aí da parada. Mas beleza, hoje é um filme japonês. Muitos consideram aí obra-prima do Sr. Ozu. É um filmaço, sem dúvida, senão não estaria aqui. Acho que todos nós consideramos assim. Eu acho aquele tipo de filme que cresce à medida que você vai se identificando com o ritmo da história, né? Eu já ouvia podcasts aí, já ouvi outros comentários, pessoas reclamando de uma certa lentidão do filme, né? Gente que acaba assistindo de tudo, eu não acho o filme lento. À medida que você se envolve na história, é fácil se envolver na história, porque os personagens são... fácil de criar empatia, né? São simples e problemas familiares que todos nós cotidianos temos, exatamente, cotidianos, seja aqui no Brasil, seja no Japão na década de 50. Atemporais, internacionais. Eu acho que isso foi um dos grandes apelos, não só desse filme, como de boa parte dos filmes do Ozu, né? Trazer problemas aí de universais e problemas de várias gerações, né? Ele aborda problemas dos idosos, de casais, de jovens, de crianças. E tem uma credibilidade, né? Você acredita, você se identifica, né, com os personagens, e aí a gente vai falar mais pra frente, que eu acho que é também um dos méritos do filme, né? Ajuda, sim, um certo distanciamento que ele coloca. Sim. Né? Aquela coisa de não julgar os personagens. Uhum. Então você não sai com a impressão de que está sendo direcionado, né? Apesar do ponto de vista ser o ponto de vista dos velhinhos, nesse filme aqui especificamente, eu pelo menos não saio com a sensação de que ele está defendendo ali esse ponto de vista, entendeu?
Ele não tá julgando, né? Ninguém é santo, né? Até de certa forma o pai ali, o idoso, depois a gente fica sabendo ali de problemas anteriores dele e tudo, né? Ninguém é santo. Ele não condena até a filha lá, Shige, aquela dona do salão, né? Que eu acho que a gente acaba formando opinião que ela é a mais egoísta, talvez, dos filhos, mas mesmo assim, de certa forma, ela representa um pouquinho de cada um de nós, né? Aquele lado um pouquinho egoísta e tal, que todos nós temos. Sem então, dúvida. Ela não chega a ser exagerada, né? Depois que a mãe morre, ela tem ali alguns momentos em que deixa transparecer algumas coisas boas nela também. Agora, deixa eu só comentar, você falou filme japonês, talvez um dos mais interessantes. Não sei se já ouviram falar, aquela revista de cinema do Japão, antiquíssima, chamada Kinema Junpo. Já. Ela tem um prêmio de cinema que é talvez o prêmio mais importante do cinema japonês. E, bom, além disso, ela elabora aquelas famosas listas aí de tempos em tempos. E a última série de listas dessa revista foi em 2009. E o Era Uma Vez em Tóquio está como número 1, top 1 dos filmes japoneses. Eles fazem listas também de filmes internacionais, de diretores internacionais, atores, atrizes. Eles fazem sempre japonesas e estrangeiros. E dentro dos filmes japoneses, o Era Uma Vez em Tóquio está no número 1 dessa lista de 2009. Agora, curiosamente, o prêmio que essa revista oferece anualmente, já desde pelo menos anos 20 ou 30, curiosamente, o Era Uma Vez em Tóquio não ganhou. O Ozu é o diretor que mais filmes ganharam. É o diretor que mais ganhou, é o maior vencedor, ganhou 6 filmes dele foram premiados, mas o Era Uma Vez em Tóquio, curiosamente, não é um deles. Curioso isso, né? Ele ganhou 3 vezes na década de 30, lá com aquele Nasci Mais, e no ano seguinte, no outro também. Depois ganhou com o Era Uma Vez um Pai, de 42, e ganhou com os 2 filmes que precedem Era Uma Vez em Tóquio, e que muita gente considera quase uma trilogia, O Pai e Filha, de 49, e o Fomos Todos Felizes, né? Também Fomos Felizes, de 51. Esses 2 ganharam, e o Era Uma Vez em Tóquio não ganhou. Acabou perdendo para um filme que eu nunca tinha escutado falar, e não é um filme tão conhecido hoje, de um diretor chamado Tadashi Imai. Um filme que eu não sei nem se tem título no Brasil. Mas, apesar disso, na lista de 2009 ele está como número 1. Curioso. Então acho que tardiamente reconheceram aí. Já que você falou em lista, né, a última lista que a gente tem da Sight and Sound, que é em 2012, né, é interessante que o Era Uma Vez em Tóquio desbancou o Cidadão Kane na lista feita pelos diretores, né? Caramba! Passou a primeira colocação na lista dos diretores, né? Na lista oficial ele está em terceiro, que é a lista dos críticos, né? Ele está em terceiro, né? Tá O Corpo que Cai, tá o Cidadão Kane em segundo e ele está em terceiro. Você vê que não é só no Japão que ele faz sucesso, né? Ele já estava entre os 10 melhores desde a lista de 92, 2002 também, e agora disparou para terceiro, né, em 2012. E assim, é um filme que, apesar de nós 3, acredito, adoramos, é um filme que muita gente não curte, o estilo do Ozu. Né, e a gente vai falar disso por essas questões que o Pedro já adiantou, do ritmo, muita gente considera lento, o que eu acho que é questionável também essa tal lentidão, né? Até porque você não vê planos longos, você vê planos ali de 12 segundos no máximo, ele não coloca planos longos, né? Não é pela duração dos planos, então muitas vezes o pessoal fala, o filme é lento, aqueles planos longos e que dão sono, isso não tem. Não, ele intercala muitos planos. É mais no sentido da lentidão, da história, do né? ritmo, o tempo cinematográfico. O tempo dele, e né? aquela coisa assim, né? Nada acontece, né? Aquilo que a gente já debateu aqui em outros filmes. Como assim nada acontece, né? Ele só não está tratando de coisas
né, estapafúrdias, que extrapolam o cotidiano. Talvez o público assim que não está acostumado esperasse algum desenvolvimento diferente, algo, sei lá. Um gancho, um conflito assim estranho, né? O pai descobre que a mãe traiu com não sei o que, né? Um negócio assim. Uma virada de plot surreal, eu não sei. O filho que não é filho, sabe aquela coisa de novela, né? De repente você não era meu filho, era, sabe, alguma coisa assim, talvez, né? Fosse o que esperasse. E esse eu acho que era um dos preceitos dele, né? Se ele tinha sabidamente, eu acho que vale a pena depois a gente comentar, diversos itens ali de estilo, de tecnicamente, na parte formal, que talvez seja um dos diretores que tenha um estilo mais próprio, mais pessoal, mais diferenciado, assim, único, quase peculiar, daquele que você vê um filme do Ozu, você não confunde, com um filme de outro diretor. Também na parte temática, certamente ele tinha alguns preceitos, e um deles era esse, era de esvaziar o plot ao máximo, né? Uma precedência da forma, né? Uma precedência da forma sobre o conteúdo, mas não assim de graça, não porque ele era um esteta e queria só um plano bonito, mas justamente para não tirar a atenção do espectador dos pequenos detalhes e até de interpretação. E aí ele trocava grandes gestos e movimentação por, às vezes, uma expressão, um movimento de mão, uma expressão, uma virada de rosto. Era isso que ele considerava o importante da reação dos atores, né? Então ele esvazia todo o resto para que a gente concentre naqueles detalhes, né? que transmitem a tensão natural da vida, assim, né? Que está aparentemente dentro daquela monotonia, um pouco até como a gente já viu em outros filmes japoneses de outros diretores, né? Mas no Ozu acho que isso está muito presente. E essa coisa também de você não dar peso desigual para os personagens, né? Principalmente nesse filme aqui, não fica com muita impressão que você tem um protagonista, né? Todos os personagens ali têm um peso, não vou dizer semelhante, porque é aquilo que eu já falei, o ponto de vista é o casal de velhinhos, né? Interpretados aí pelo Chishu Ryu, né? Na figura do homem. E como é o nome dela? A Tommy? A Chieko Higashiyama. Chieko Higashiyama, que faz a Tommy, né? Chieko Higashiyama, uma atriz veterana aí também, né? E bom, isso aí que você falou é uma coisa que fica clara quando ele faz, por exemplo, em alguns planos que a gente tem, sei lá, 5 pessoas no plano, e ele chega a afastar, botar a câmera mais para longe para caber todo mundo no plano com igual proporção, e já deixar até um espaço para alguém que vai entrar no meio da cena ou para alguém que vai se levantar no meio da cena, quando que a maioria do diretor normal, né, ele faria, bom, primeiro dar um destaque maior para quem é o protagonista, né? Ele não ia diminuir a presença do protagonista na tela para que todo mundo entrasse na cena. E se alguém se movimentasse, ele ia cortar para detalhar aquela pessoa, né? E isso ele não faz. Ele faz uma composição do quadro já prevendo o que vai acontecer durante a cena, né? Então, até ele deixa a continuidade de lado, né? Para muitas vezes ele mudar. A gente vê um determinado plano, sei lá, 2 pessoas estão conversando. E aí a câmera está a uma determinada distância e essas 2 pessoas estão bem distribuídas ali. E aí corta para uma outra situação, e quando volta naquela mesma composição, a câmera está mais afastada do que antes. E a gente talvez nem perceba, mas ela está um pouco mais afastada, já deixando um espacinho para um terceiro que vai entrar. É uma coisa assim, totalmente quebrando toda a cartilha, né? de muitas coisas aí. Tem uma coerência, né? Lembra um pouco aquelas cenas de essa coisa de reunião familiar no jantar que o John Ford também fazia, né? Todos os filmes deles tinha aquela cena de jantar que tinha a mesma composição. E vendo os filmes do Ozu, você também tem essa coisa, você tem a impressão, agora revendo algumas vezes o filme, né, que as casas também são pequenas, né, e ele sempre busca um tipo de olhar
da pessoa dentro de determinados cômodos da casa, que ele destaca mais certos cômodos que outros, uma visão. É sempre uma tônica que acontece nos filmes dele, que é uma maneira de olhar também, né? Que ele buscava uma maneira de olhar que fosse a mais familiar, né? A mais cotidiana, mais, né? Que a pessoa se reconhecesse naquilo, né? Já que a gente está falando aí do estilo dele, né? Uma coisa que eu notei, fora aquela coisa que é notória, né? De utilizar muitos ângulos baixos, né? A câmera fica numa altura que é até abaixo da visão, né, de uma pessoa se estivesse em pé e tal, como é o tradicional de se usar. Mas uma certa repetição no posicionamento da câmera para lugares comuns. Então, por exemplo, se ele volta, um personagem entra numa porta lá dentro da casa e depois ele volta porque tem uma outra cena naquela porta, parece que a câmera está na mesma posição, né, fazendo o mesmo enquadramento. Eu não sei se isso é para gerar uma certa... Não, é isso que eu estava dizendo. É isso, né? O espectador reconhecer a casa, né? E não só no mesmo filme, parece que a posição que ele escolhe se repete até de outros filmes, né? A maneira que ele pega, por exemplo, uma porta para a saída da casa, né? É sempre o mesmo ângulo. Mesmo ângulo, mesmo enquadramento também, né? O mesmo enquadramento, Eu tive a oportunidade de dar uma lida nos trechos do livro do Tadao Sato, né, que é um maior crítico japonês, aí, um cara que manja muito, inclusive de cinema não japonês também, mas eu acho que em termos de cinema japonês é a melhor fonte que se possa ter, assim, de leitura, e é um cara bem acessível, assim, não é aquele tom arrogante, professoral, nada disso. É muito agradável, inclusive, de ler os textos dele. E ele disseca um pouco assim todos os detalhes desse estilo Ozu, e claro, começando por esse que o Fred já falou, né, do tatami shot, né, aquela câmera que fica em tese, né, na altura de uma pessoa que está de um japonês agachado no tatame, né, como seria aquela posição tradicional deles, mas não necessariamente na altura da visão, né, mas é algo em torno de 60 centímetros ali, e por mais que a gente não perceba, a câmera ela não fica totalmente reta, né, ela tem uma angulação para cima, bem pouca, mas tem. Dá para perceber, dá para perceber. E aí cada uma dessas características ele meio que coloca algumas como discussão, porque não se tem uma certeza, e outras até já com a certeza de qual a motivação do Ozu para criar isso, né? Apesar de muita gente falar, não, isso é para ser a visão de uma pessoa, uma coisa mais humana, na verdade era uma questão de escolha estilística mesmo dele, assim, porque naquela posição ele conseguiria pegar primeiro, os atores de uma maneira integral, tanto quem tivesse agachado, quando ao se levantar ele pegaria o ator inteiro, né, da cabeça aos pés, a gente percebe isso, né, e quanto aí entra o que você falou, Pedro, da questão das casas e dos objetos, as mesas, as portas de correr, e muitas vezes ele deixa num primeiro plano um outro objeto, um vaso, uma garrafa, ele adora botar umas garrafas no primeiro plano e tudo. Isso também aparece de uma maneira talvez muito mais assim, marcante do que se tivesse um ângulo tradicional de cima para baixo, né? Então em que esses objetos já seriam vistos de uma outra maneira. Então eu acho que essa escolha dele não era simbólica e tal, era uma escolha realmente de estilo, né? Tem outras, por exemplo, que eu percebi, que é o uso de clausura, né? E clausura é o quadro dentro do quadro, né? Você tem o quadro que já é o frame próprio da tela do cinema, né? E dentro daquele quadro que a gente está vendo ali, você tem um outro objeto, ou uma janela, uma parede que está recortando e está mostrando. E por trás disso tem o personagem. Então seria um quadro dentro do quadro. Especialmente naquelas do corredor, né? Isso, no corredor é muito. Ele usa parede, né? Às vezes a câmera está lá distante. As famosas corredor shots dele lá que
Que geralmente ele ocupa, o personagem está no terço central da tela e dos dois lados tem paredes, né? Isso, exatamente. Tem no início também com aquela vizinha que vem pela janela, né? A gente tem o enquadramento do quadro normal, da tela, do negativo do filme, e dentro a mulher está por trás da janela, a gente está vendo ela com a janela em volta. Então ele usa muito isso também. Tem pouquíssimos movimentos de câmera, né? Acho que tem 2 ou 3 nesse filme. Nesse filme tem 2 travelings mais ou menos no meio do filme, mas o traveling, nas raras exceções em que ele coloca, é sempre tendo cuidado de não mudar a composição, né? Então são 2 atores, por exemplo, andando na mesma direção, paralelos a uma parede, a um muro, então o fundo fica constante e a câmera paralela a eles andando na mesma velocidade, né? E mesmo assim, um plano bem curto, né? Plano bem curto, foi bem econômico ali, né? E o terceiro movimento de câmera é quando ele bota a câmera dentro do ônibus. Tem aquele tour que os velhinhos vão fazer com a personagem da Setsuko Hara, que aquilo é um movimento de câmera. Mas você vê que mesmo naquele momento do ônibus, não quando ele está mostrando as paisagens lá fora, mas quando ele está mostrando eles no ônibus, é até engraçado. Repara que tem um plano, ou alguns planos ali, em que tem os personagens principais e tem as outras pessoas que estão no ônibus, e eles ficam sacolejando ao sabor do movimento do ônibus, e sacolejam todos também da mesma forma. No mesmo ritmo, mantendo aquela coisa que é uma outra característica dele, que é de um certo paralelismo que ele faz entre os personagens. Então, mesmo quando aquela coisa de botar, por exemplo, se tem 2 personagens numa cena, é muito comum os 2, apesar de estarem conversando entre si, estarem sentados olhando a mesma direção e não um para o outro, de frente um para o outro. Né? Ou quase isso, né? Ou numa segundo arranjo que ele faz é botar um de frente para a câmera e o outro de lado para a câmera. Nessa de fazer isso também, ele cansa de quebrar aquilo que a gente já falou antes, né? De quebrar o eixo da câmera, né? Então, direto ele faz isso. Ele não respeita isso, né? Claro, isso aqui a gente está falando não é nenhuma crítica, né? A gente está só apontando. Essas é o estilo azul. Ele criou esse estilo. Essas convenções são para ser rompidas mesmo, né? Ele rasgou essa página do manual. Ele inventou um plano ali, né, também, né? Esse tipo de plano. Não, esse filme eu acho que ele faz questão de caprichar nisso. Você vê que já nas primeiras pillow shots ali, a gente já fala disso, mas aquelas cenas quando começa a mostrar ali Onomichi, antes de entrar na casa, ele já faz questão de mostrar o trem andando para um lado e depois passar para o outro lado da linha do trem, mostrando o mesmo trem indo para o outro lado. Indo para o outro lado. Não teria necessidade nenhuma dele fazer isso, não mas tem. Ele já faz para quebrar ali qualquer tipo de expectativa nesse sentido, né? Nas sequências seguintes ali, quando tem os meninos que estão andando pela casa, ele faz isso também, né? Porque geralmente o que a convenção do cinema clássico, da linguagem clássica diz, né? Se você tem um personagem que sai do quadro pela esquerda, é natural que na sequência, no quadro seguinte, ele entre pela direita. Né, para você ter a sequência do movimento. Tem planos ali que um menino sai pela esquerda e ele entra pela direita de costas. Isso para mim cria você fica meio perdido naquela casa, né? Você não entende como é que é a geografia da casa. Mas isso não importa, né? Ele não está se importando com aquilo. É só estilo dele mesmo. Agora, além de movimentos de câmera, né? Ele chega a usar... Bom, uma coisa que a gente tem que falar é o seguinte: tudo isso que a gente fala do estilo Ozu, isso ficou muito marcado e ficou muito bem definido na parte final da carreira dele só. A partir de 47 foi quando ele voltou a filmar depois da guerra, que ele teve, na verdade, 2 interrupções por causa da questão de serviço militar. Uma entre 37, ele filmou até 37, aí foi convocado para servir na China, na Manchúria, ficou acho que de 37 a 40 por lá, e aí voltou em 40, fez 2 filmes apenas, fez os Irmãos e Irmãs Toda, que é um filme que eu não vi, mas estou
tô correndo atrás para ver, que é bem falado. E tem um outro que eu vi, que é o Era Uma Vez um Pai, que é o primeiro papel de protagonista do Shishu Ryu com ele, apesar de ter feito já... Ele fez 52 filmes do Ozu no total dos 54, então ele já fazia filme com o Ozu desde 28, mas só em 42 ele foi ser protagonista. E aí ele parou, ele daí foi convocado na Segunda Guerra e foi lá para Singapura e ficou morando lá, e ficou servindo lá, né? E depois inclusive como prisioneiro de guerra, no final da guerra, por muitos anos. E só voltou em 47 para filmar. E aí essa parte final de 47 a 62, ele fez exatamente 15 filmes, uma média de um por ano. E aí sim, nesses filmes ele, o Tadao Sato deixa isso bem claro, ele passou a ser o Ozu que a gente conhece. O Ozu de antes não era já tinha algumas características, mas não era tão rigoroso. Parece que ele foi para um exílio e definiu o estilo dele, né? Isso, exatamente. Ele voltou com um ritmo mais lento. Não que ele fosse um diretor de ação antes, nada disso, mas os filmes dele... Ele chegou a fazer comédia nos primeiros filmes dele, chegou a fazer filme de suspense, e inclusive o primeiro dele, curiosamente, foi um Jidaigeki, um filme, né, de época, né? De época, né, de espada, era a Espada da Penitência, o título do filme. Foi o único filme, engraçado, o primeiro. Depois todos os 53 foram filmes contemporâneos, né, o Jidaigeki, ou até como diz o Donald Rich lá, o crítico americano também super versado em cinema japonês, ele cunhou um título específico para os filmes do Ozu, um tal de como é que era? O tal do Shominjeki, que seria drama sobre pessoa comum. Foi cunhado pelo Donald Rich, né? E diz que era um gênero que só existia no Japão mesmo, né? Esse tipo de filme. E daí todos os filmes dele foram nessa linha aí. Agora, o que eu ia falar é o seguinte, ele chegou a usar grua, tem inclusive no Bakushu lá, Também Fomos Felizes, tem uma belíssima cena em que é usada a grua com a Setsuko Hari e uma outra atriz ali, que também está no Era Uma Vez em Tóquio, descendo uma duna, ou subindo uma duna, e a grua vai acompanhando, mas também você vê que tem sempre essa preocupação, ele faz isso para não mudar a composição, né? Porque como elas estão subindo, então o fundo fica meio que o mesmo sempre, né? E elas no quadro. Agora, além disso, não era só o movimento de câmera, né? Os próprios atores, a movimentação deles é muito pequena, né? Muito pequena. É incomum um ator andar num plano do Ozu. A maioria. E essa coisa de olhar diretamente para a câmera, né? Que é mais uma coisa que quebra com essas regras de enquadramento e tal, né? E isso é uma constante também desse estilo dele de 47 pra frente. Na maioria das vezes, né, o personagem que fala recebe não dá pra dizer que é um close-up, mas é o mais... É um primeiro plano ali. O quadro, o plano mais aproximado que ele faz, né? Que é o rosto e os ombros, assim, o busto, né? Do ator. E isso sim, né? Se diz aí que era uma questão de respeito pela pessoa que fala, uma atenção total, né? Garantir uma atenção total à pessoa que fala e tal. Então, não é sempre, né? Mas o pessoal do estúdio odiava isso aí, né? Dizia que eu sempre aconselhava ele a evitar esse tipo de coisa, porque confundia o espectador e tudo mais, porque ele faz essa brincadeira e depois quando mete um plano geral é sempre já invertido, né? Como você acabou de falar, aquela coisa de mudar de um lado para o outro do quarto, e quem estava na direita vai para a esquerda, quem estava na esquerda vai para a direita, e ele não está nem aí, ele continua fazendo até o final isso. Um jeito particular mesmo de filmar, né? Agora, a cena de ação, o pessoal até brinca que a maior cena de ação em filme dele dessa época foi justamente num filme de 48, aquele Galinha ao Vento, em que o marido empurra a esposa, que é a Kinuyo Tanaka, pela escada abaixo, né? Dá uma de Richard Widmark lá no filme no ar, que é a maior cena de ação assim, que tem um deslocamento vigoroso de um personagem nesse filme. Dali por diante é muito pouco, né? Pouquíssimo. E quando anda é sempre uma coisa demarcada centímetro, né?
Os movimentos... O que foi? Ninguém corre, né? Não, ninguém corre, é sempre demarcado a centímetro. Inclusive, tem uma entrevista de um cara que trabalhou no final aí com ele fazendo cenário. Ele dizia que ele determinava certinho quantos tatames de largura tinha que ter ali para cronometrar ali a distância que o cara tinha que andar e o ritmo que o cara tinha que andar dentro daquele plano. Então era tudo já pensado, né? E ele brigava, né? Tinha ator que vinha de outro tipo de filme, vinha lá dos filmes do Kurosawa e queria fazer a coisa muito vigorosa. Tem até um ator, que agora eu não vou lembrar o nome, muito conhecido, e ele enjoou de trabalhar com o cara, porque o cara não conseguia seguir o ritmo. Ele falou, muito bem, parabéns, você foi muito bem, agora vamos filmar de novo, mas agora é o meu roteiro. Né? Mas aí, falando em roteiro, esse filme é baseado lá no americano, A Cruz dos Anos? Make Way for Tomorrow. O que você acha, Pedro? Você que me indicou A Cruz dos Anos, lembra? Olha que, assim, né, se eu visse A Cruz dos Anos antes, até uma metade do filme eu falo, nossa, vai acontecer a mesma coisa, né? É um remake do A Cruz dos Anos. Pelo menos a primeira metade do filme, né, você fica com a impressão que é isso. Aquela hora que eles se separam, né? Cada um vai para um lugar, né? Eu falei, puxa, agora, né, se eu visse A Cruz dos Anos antes, mas eu vi Era Uma Vez em Tóquio antes, né? Mas eu vejo, sim, algumas semelhanças. É claro... Tem semelhanças. Tem semelhanças. Mas é claro... Eu acho que ele se inspirou, talvez, né? Não chega a ser um remake, mas ele foi inspirado, talvez, pela história dos velhinhos lá, né? Do filme do Leo McCarey. Talvez, olha, não duvido, mas não necessariamente também, né? Porque o desenvolvimento desse filme, né? Era Uma Vez em Tóquio, ele vai para um outro lugar, né? Ele vai para um outro caminho. É que o enredo, como são dois velhinhos, né? E eles vão visitar os parentes, essa coisa aí, eles não são aceitos, mais ou menos, né? E um quer se livrar, agora você vai, leva os dois para dar uma volta em Tóquio. Não, você faz não sei o quê, eu vou estar ocupado. Esse momento do filme é muito incomum. Muito parecido. Né? Sim. Mas eu não diria que ele tenha se inspirado. Não sei. Acho que nenhuma das hipóteses me surpreenderia, porque... Agora, uma coisa é certa, né? E o pessoal adora rotular certas coisas, né? Eu não gosto muito dessas coisas, falar, porque o Kurosawa era muito criticado, porque era muito americanizado, porque o Ozu era muito japonês. Realmente, o Ozu, ele era considerado muito japonês, mas quem que considerava ele muito japonês? Os distribuidores internacionais americanos, que por isso fizeram com que os filmes dele fossem praticamente desconhecidos no Ocidente até a década de 70, pelo menos nos Estados Unidos. Até a década de 70, Era Uma Vez em Tóquio, já tinha passado na Europa e tudo mais, mas nos Estados Unidos não. Só em 72 em Nova York. Né? Só em 72. Eu tenho a impressão que Era Uma Vez em Tóquio, nos Estados Unidos e assim por diante, é uma coisa de quando começaram as faculdades de cinema a partir dos anos... Final dos anos 50, né? Começo dos anos 60. Até vi alguma coisa, se não me engano, acho que foi o próprio... Não sei se foi o Brian De Palma ou o Scorsese falando que teve esse contato com o Ozu na faculdade. Era assim que acontecia, exato. Né, o contato. Não era uma coisa que saía no cinema, que era lançado em cinema americano. Naturalmente os filmes de ação, né, os Jidaigeki, eles eram mais apelavam mais ao público ocidental como uma coisa mais, né, diferenciada e exótica, né? E não é à toa que temos o Rashomon, o Portal do Inferno, o próprio Contos da Lua Vaga, foram filmes que praticamente abriram as portas. Mais sucesso, né? Abriram as portas para o cinema fora japonês do Japão, no Ocidente, né? Filmes do Kurosawa, do Kinogasa, do Mizoguchi. O Ozu não, o Ozu realmente demorou por causa desses tomadores de decisão aí que falavam, não, esse cara aqui é muito lento, sabe o que eu tenho a né? impressão? É como a comida japonesa. Quando chegou aqui no Brasil, né? Você via lá, chegou a comida japonesa, então é aquela coisa do temaki, né, do sushi, do sashimi, aquela comida, mas japonês mesmo não comia aquilo. Aí só recentemente eu fui num restaurante japonês frequentado por japoneses.
E a comida é totalmente diferente, não tem nada a ver. Os caras comem outro negócio, aquele negócio já do lamen, com Já tive comidas essa quentes. experiência também aí em São Paulo, né? De entrar num restaurante e só japoneses e você lá meio deslocado. Deslocado até tal. Eles falando japonês com os garçons e tal. Mas isso é interessante vocês citarem esses filmes aí, porque eu anotei aqui alguns filmes desses anos aí, né? O filme em questão aqui de 1953, Era Uma Vez em Tóquio, mas 53, 54, 55. Vocês já citaram alguns filmes aí, né? O Mizoguchi. A melhor fase do Mizoguchi, né? Melhor fase do Mizoguchi. Mizoguchi estava lançando Contos da Lua Vaga em 53. O Kurosawa estava filmando Os Sete Samurais para lançar em 54. O Sou Yamamura, que faz aqui ele é o marido da Shinji, né? É o ator. Não, ele é o irmão da X, né? Ele é o médico, né? Ele é o médico. Ele é o médico, tá. É o filho mais velho, é o Koichi, né? Mas ele dirigiu o Kanikosen, Ele né? dirigiu exatamente o Kanikosen, que é um filme que dizem, né, que é dos filmes japoneses que estão ainda para ser descobertos aí, seria Encoraçado Potemkin japonês. Ainda hoje eu fiz a minha pesquisa semanal, mensal aí, sei lá, frequente de procurar legenda, né? Porque eu vi esse filme já há muito tempo e não tem a legenda. Quem tiver legenda aí, galera, manda pra gente. Ou quem souber japonês e puder traduzir, porra, Kanikosen, The Crab Cannon Ship, é o Encoraçado Potemkin, é o filme símbolo ali da questão da esquerda, né? Naquele momento de militarismo, do pré-guerra, aquela coisa toda, né? Dizem que é muito bom. Aí, nesse ano de 54, o Keisuke Kinoshita lança aquele 24 Olhos, que é um dos filmes mais conhecidos dele, também com o Shisho Ryu, e o Kinugasa... Godzilla. Tem o Godzilla, que é de 54 também, né? Gojira, 54. E tem o Kinugasa, como você já falou aí, lança o Portal do Inferno em 55, que é um filme também premiado no exterior, né? Ganhou. E o Ozu, nada, ninguém sabia que era o Ozu. E esse lançamento em 72, ele foi muito em função até do Donald Rich, né, que já tentava apresentar o Ozu para os americanos, inclusive escreveu um livro, mas aí já era um pouco depois, 74, um livro chamado Ozu mesmo, mas também graças ao senhor Paul Schrader, né, que escreveu um livro e que lançou nesse mesmo ano de 72, ele lançou um livro estilo transcendental nos filmes e tratava de alguns diretores, um deles era o Ozu, e culminou e coincidiu aí com o lançamento desse filme em Nova York. Então aí criou toda aquela onda, né? A onda Ozu. Aí o Ozu entrou para já falecido, né? Já falecido nessa época, né? E agora a escolha ou o acaso meio que escolheu o Era Uma Vez em Tóquio, e o próprio Ozu considerava esse talvez seu filme mais melodramático, assim, no sentido ruim da coisa. Ele poderia ter sido o Pai e Filha, poderia ter sido também Fomos Felizes, e até outros filmes que, entendeu? A escolha foi quase, não sei se aleatória, mas foi ao acaso, né? E acabou ficando meio que marcado que esse é o melhor filme do Ozu. Não sei se dá para dizer que é o melhor, mas sem dúvida virou a porta de entrada, né? Mas eu não concordo com ele não, hein? De repente ele é... Quem sou eu para discordar, né? Mas no sentido de que de repente ele é melodramático comparado a outros filmes dele, né? Mas eu acho que o que me convence nesse filme é justamente ele não apelar para o melodrama. É um melodrama do jeito que a gente aqui ocidental conhece, né? É o máximo, acho que é o máximo que o japonês vai, né? No melodrama é isso daí. Talvez, naquele momento, né, da cultura japonesa. Porque a impressão que eu tive quando eu vi a primeira vez, e esse foi o primeiro filme que eu assisti do Ozu, né? Eu falei, nossa, isso é o máximo, né, do sofrimento japonês. O cara não sabe, não tem mesmo a coisa do melodrama, mesmo a situação ali, né, do velório, de tudo, e não tem, né, não chega nem, sabe, sei lá o quê,
meio por cento da reação do italiano, por exemplo. Ou de um latino qualquer. Do latino, uma coisa, né? Que abraça o caixão e vai junto, né? Essa coisa. A impressão que eu tive é que, assim, quando eu vi o filme, que era um filme muito japonês mesmo. Eu tava falando dessa coisa do prato japonês, né? Eu falei, não, agora sim eu tô vendo um filme japonês, porque você tem a impressão que ele quer falar de coisas comuns para pessoas comuns ali do Japão. Claro que você se identifica, né? Mas essa coisa que vocês estavam falando da escolha dos objetos, né? Da composição dos cenários, além dessa coisa meio geométrica, né? E de criar essas simetrias, ele tinha também os objetos que eram comuns nas casas das pessoas naquele momento, né? E que as pessoas se identificariam por ver aquele tipo de calendáriozinho, a marca do leque, né? O leque. Não tinha uma chaleira lá que ele adorava? Por tudo quanto é filme dele tem uma chaleira no canto. Agora, a gente percebe alguns tons ali também da questão social mesmo, inclusive da questão da americanização dos costumes do Japão pós-guerra. Nesse filme a gente tem vários elementos disso, né? Como o lugar onde trabalha a Noriko, que ela é meio que uma secretária no escritório de uma fábrica de pneus, então... eu não tinha reparado isso nas outras vezes que eu vi o filme, eu reparei agora. Tem uma hora que ela anda pela sala. Pneu da Bridgestone, né? Tem um pneu da Bridgestone ali quase no primeiro plano, assim, metade do pneu a gente vê. É bem interessante, no meio de um escritório, um pneu, enfim, como se fosse um mostruário ali, alguma coisa assim. Em outro momento, na casa acho que é do Keiko, o filho mais novo do casal de velhinhos, né? Keizo. Quando eles voltam, né? Quando eles estão voltando para a cidadezinha, eles param e visitam o Keizo. Em Osaka, ele trabalha na ferrovia, né? Tem uma coisa assim. No fundo, tem uma conversa dele com a mãe e no fundo você vê uma camisa de beisebol, né? Tem um momento que tem uma cena que um dos netos lá está estudando inglês. Ele tá lendo um livro em inglês e cantarola a música do Stagecoach, né? É verdade, isso. No tempo da diligência. Agora, essa visita ao Keizo é interessante, que aí me lembrou de outra coisa recorrente na narrativa dele, que são as elipses, né? Porque eles já visitaram o Keizo na ida também. Já, só que não mostra. Só que eles só falam, só mostra. E aí tem tanto a questão de usar as elipses para criar expectativas e tal, como nesse caso um rigor aí da questão da etária, né? Ele vai visitando as casas de acordo com primeiro o mais velho coice, depois vai na casa / salão de beleza da filha segunda, depois passam lá, visitam a nora, né, do filho que morreu. Depois só depois é que vai mostrar do quarto filho, né? Eu li que ele já tinha feito isso com aquele filme que você já citou aí, Os Irmãos e Irmãs Todas. Ele também tem uma mesma sequência, né? Ele vai do mais velho pro mais novo. Agora, esse negócio de botar o Stagecoach e outras referências, além disso, também se deve um pouco à adoração dele por cinema americano. E aí eu queria complementar aquele negócio cineasta mais japonês. A pessoa escuta isso, acha que é um cara que fica fechadinho lá na cultura japonesa e só sabe bonsai, aquela coisa toda e não é nada disso, ao contrário. O Ozu dizia, na juventude, ele até lia bastante autores japoneses, né, na parte da literatura, mas cinema, ele repudiava o cinema japonês quando era jovem. Ele achava os filmes bobos, imaturos. É bem comum até a gente ver gente que, por exemplo, em relação aqui ao Brasil, o cinema nacional, o cara não vê, odeia, acha filmes inferiores. Ele considerava isso na época, ele só via filme americano. Inclusive teve um filme específico chamado Civilization. Não sei se vocês assistiram, eu não assisti. Não. Aliás, eu acho que eu nunca nem tinha ouvido falar de um tal de um Thomas Ince, de 1915, que foi uma revelação para ele, né? E vários filmes dessa década de 10 e década de 20, filmes que mostravam pessoas comuns, de classe baixa e tudo mais, eram um gênero, eram comuns histórias americanas nesse sentido, e influenciaram muito essa questão temática dele depois, né? E aí ele perdeu um pouco o interesse pelo cinema americano justamente quando entrou aquela coisa mais glamourizada, principalmente aí nos anos 30, ele meio que se afastou um pouco disso.
Mas ele era um adorador. Inclusive lá em Singapura, durante a guerra e tal, ele teve acesso a muitos filmes, ele viu muita coisa lá. Tinha gente, inclusive, da equipe dele que estava servindo junto lá também. Tudo mais. Então, não é essa coisa que o cara tá isolado. Tá numa bolha, né? A gente vê isso em todo mundo. Também falam que o Mizoguchi é muito japonês, e o Mizoguchi já fez um filme nos anos 30 baseado no Guy de Maupassant lá, a mesma história do Bola de Sebo, e por aí vai. Então, todo mundo tem as suas influências, né? É verdade. Vou falar um pouco aí do Kogo Noda, que é o correteirista, né, com ele, é um colaborador frequente dele, né? É uma grande parceria dele, né? Você falou um pouquinho aí do Chishu Ryu, né, o ator, que fez 52 de 54 filmes do Ozu, e o Kogo Noda roteirizou aí cerca de 30 filmes pro Ozu, né? Alguns curtas ali, começou com ele já no final da década de 20 também, né? Mas foi roteirista dos melhores filmes dele, assim como também uma outra grande parceria dele é com o diretor de fotografia dele, né? O Yuharu Atsuta, que fez 45 filmes com ele. Praticamente todos, né? Primeiro como assistente, né? Como diretor de fotografia um pouco depois. Mas dessa fase final de 47 em diante, eu acho que foram praticamente todos. Todos, né? E chegou a fazer até o último filme do Ozu, né, em 62, A Rotina Tem Seu Encanto, né? O Ozu faleceu em 63, mas o cara ficou até o final da carreira com... Sendo que ele foi o último dos grandes diretores, dos mais famosos a ingressar no falado, né? Em 36 só ele fez o primeiro filme falado dele, que foi o Filho Único, né? Que é eu já vi esse filme, vocês viram? É um filme, eu vi também. Um filme importante, tanto para ele quanto para o estúdio Shochiku. Não sei se a gente já citou aí que a maior parte da carreira dele foi para o Shochiku, que nesse ano estava inaugurando novas instalações lá, e esse foi o primeiro filme que eles fizeram. Foi o primeiro filme falado do Ozu, estreando um equipamento novo. Não foi o primeiro filme falado do Shochiku, que já tinha, mas ele estava estreando lá instalações novas, equipamento novo. E também ele demorou a fazer filme colorido, né? Ele só foi fazer filme colorido em 57 ou 58, eram todos preto e brancos, então só os últimos mesmo dele ali que foram coloridos, né? Resistiu bem, né? Agora, que eu ia falar, é algo também marcante ali que eu acho que a gente não comentou ainda, são justamente aquelas pequenas intermissions que ele coloca entre as cenas principais, né? As cenas importantes e que realmente que narram a história, né? E quando tem uma quebra, ele coloca lá as famosas pillow shots, né? Ou curtain shots, né? Cenas cortina ou cenas travesseiro separando, né? Que às vezes é um plano só. Eu já reparei um caso que era só um plano, mas na maioria dos casos são 3 ou 4 planos ali. Acho que quem já viu o filme do Ozu sabe do que a gente está falando, né? Aquelas cenas que não dizem nada. São planos, né? Em tese, planos. Planos ou de paisagem ou de... Tem varal ali com roupas. O trilho do trem, né? Um pillow shot. Isso. Tem um totem lá grande também, varais, isso, com roupas. Mas tem uma função, né? Tem a função de... Primeiro, introduzir o plano que vem depois, né, fazendo a mudança do espaço, de onde ele estava para onde ele vai. Então, é comum, tá lá em Onomichi, e aí entra pillow shot, depois conversa com a vizinha, acaba aquela cena, entra pillow shot, um plano, 2 planos, depois aparece chaminés, aí já sabe que tá em Tóquio, né, ou já é para ambientar. E também, ali também geralmente ocorre uma passagem do tempo, né? Que não fica muito claro se é 1 hora, se são 2 dias. Sim. Mas ali, por exemplo, quando aparece a próxima cena, eles já chegaram em Tóquio, já estão. É uma viagem que hoje demora 9 horas de trem, né? Não sei
Eu fui lá no Google pesquisar, que eles falam, é tão longe, não sei o quê. Tipo, parece que é uma coisa que é a última vez na vida mesmo que eles estão indo, né? Fica um pouco aquela sensação, né? Que eles nunca mais vão voltar lá. Mas eu vi a distância é uma coisa daqui, por exemplo, de São Paulo até o Espírito Santo, um pouco mais que o Rio de Janeiro, que é uma coisa de 750 quilômetros, né? Isso, mas imagina naquela época, né? Naquela época as distâncias não tinha trem-bala. menores, né? Maiores. Né? Maiores, não tinha. Eles demoram um dia inteiro, né? Eles até comemoram, falam, olha, a gente um dia tá em Tóquio, no outro dia estamos Eu falo, poxa, mas... Agora, é interessante que nesse filme tem uma pillow shot dessa aí, que é quando morre a mãe, que as pillow shots são diferentes, elas são meio desérticas, assim, não tem movimento, não tem fumaça, não tem pessoa, é tudo parado. Assim, condizente com o momento ali, condizente com o momento, E... Pois é. Agora, esse termo foi já antes da guerra, um crítico japonês já tinha identificado essa mania do Ozu, né? E já deu um nomezinho, né? Tem sempre que dar um nome pra coisa. Então chamou de planos cortina, né? E depois aí o europeu lá, não sei se francês, o Noel Burch, que veio com o pillow shot, que eu acho que ficou mais difundido esse termo, né? Mas eu acho interessante, eu gosto daquilo ali, cara. Dá uma quebradinha, um pequeno intervalo, e sempre com música, né? Nas cenas mesmo não tem música, muito raramente tem música, né? Nunca música. E ali ele põe uma música pra dar uma pequena intermission ali. Outra marquinha dele, né? E os temas, hein, cara, que a gente não falou muito dentro do filme mesmo, né? O que acontece no filme, sim. né? Que a história é simples, mas é aquilo que a gente começou falando, né? Universal. Muito universal, muito fácil de se ver em situações ali, né? O primeiro, claro, assim, é o tema do eterno... Não sei se dá pra falar conflito de gerações, pais e filhos. Não... Eu também fiquei meio ressabiado com essa palavra. Não é bem um conflito que existe. Não é um conflito, mas é uma coisa natural do ciclo da vida e aquela coisa, né? Que... Esse distanciamento natural, né? Os filhos crescem e param de ser dependentes, né? Porque quem não viu recentemente o filme, né? A gente pode contar. Eu já contou mais ou menos rapidinho quando falou do Make Way for Tomorrow lá, Cruz dos Anjos, que é um casal de velhinhos que vem visitar os filhos, né, que eles não vêm há muito tempo. Não fica muito claro quantos anos são, ou fica? Não sei. Eu não lembro. Alguns anos já. Alguns anos e eles chegam, né, pretendem visitar todos os filhos e acaba que os filhos... O que eu sei é que quando ele visita aquele ex-vizinho que mora lá, que eles acabam saindo para beber... Ele fala alguma coisa de 17, 18 anos. Eu acho que mas aí eu acho que é 17, 18 anos que ele não vê aquele vizinho desde que ele saiu de Onomichi, né? Pode ser. Mas a família mesmo eu não sei. O fato é que ele vem pretendem visitar todos os filhos, né? E são bem recebidos no primeiro momento, mas depois começa aquela coisa, né, dos filhos normal, né? Seus respectivos esposos e esposas, né? Falar, bom, vamos botar eles num spa, né? Que a gente não precisa perder muito tempo lá com eles, não precisa dar muita atenção, eles vão gostar. Você quer saber, rapaz? Você quer saber? Isso veio bem a calhar. Essa semana, domingo próximo, agora é aniversário da minha filha. Essa semana tá vindo meu pai e minha mãe pra cá. Cara, eu me identifico muito com isso, porque é sempre exatamente aquilo. Primeiro dia é só alegria e tal. Daí a pouco começa e tá. E no final você já tá agradecendo que vai embora. Nunca mandei pra spa, mas até que é um caso. Uma boa ideia, né? Mas é interessante isso, né? Porque é isso que a gente falou, ele não toma partido de um ou de outro, né? Ele encara isso como uma coisa natural da vida, né? Os filhos cresceram, os filhos têm outras prioridades, né? A Shiji lá tem, né? Fica sempre com a desculpa de que tá ocupada, que tem o salão de beleza, não sei o quê. O outro é médico, tem que sair toda hora. E a única que dá atenção mesmo, que é a Noriko, que é a Setsuko Hara, a personagem da Setsuko Hara é viúva
de um filho, né? Era a nora deles. É a nora. E ela, quem teria menos obrigação é quem dá mais atenção. inclusive carinho, tem um né? diálogo, né? Ela fala isso, a Tommy lá, a velhinha, fala isso, é curioso, né? Quando que às vezes as pessoas que não têm nem acho que é o marido que fala, o Tissue Hill, as pessoas que não têm nem relação sanguínea são as que mais, né, têm afeto e contribuem e tal, coisas Sim, da vida. E não é à toa que é a Setsuko Hara que faz esse papel, né? Porque ela era a maior estrela do filme. E eu falei daquelas listas da Kinema Junpo, e entre as top atrizes do cinema japonês, a número 1 até hoje. É considerada realmente a maior estrela. Né? E, bom, número 1 de ator você não sabe quem é, não preciso falar, né? Toshiro! Claro, Toshiro Mifune. Sim. E então ela vai fazer sempre a boazinha e tudo, apesar de que ela... E o mesmo nome, né, do personagem, que tem essa tônica, né? E ela já fez outras Norikos, né, no Pai e Filha também, a Noriko, aquela coisa toda. Aliás, nesse filme, se você for ver, quando termina o filme ou a história principal, de certa forma já linka um pouco com o que seria a história do pai e filha depois, né? Porque ele vai passar a ficar morando somente com a Kyoko, né? Que é a Kyoko Kagawa. Kyoko Kagawa. E se ela casar? E quando ela casar? Né? Aí vai entrar a história do pai e filha, né? Aquela coisa o cara vai ficar sozinho e tudo mais. Então tem sempre uma certa relação aí natural, né? Aquela coisa do ciclo. E, porra, e é de se esperar que case mesmo. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Tem uma cena que é muito icônica, que é uma cena que a avó, né? Que é a Tomi, ela vai acompanhar o neto por o mais novinho, o neto mais novinho. Eles vão brincar ali fora, né? E ela não consegue acompanhar o ritmo, né, do neto. O neto não tá muito nem aí também pra ela. Ela fica perguntando o que você vai ser quando crescer, não sei o que, ele não tá nem aí, nem responde. Porque não tem uma conexão, né, cara? Pelo que eu entendi ali, é a primeira vez que eles estão vendo os avós. Sim, né? sim. Sim. Eles nem conheciam os avós. Eu vi com a minha filha, eu revi 2 vezes agora, já a segunda com a minha filha, aí ela... Nessa cena ela falou, pô, deixou no vácuo a avó. É interessante isso, né? E tem também um outro detalhe do roteiro do filme que é mais sutil, talvez, que é essa coisa de mencionar as pessoas que foram vítimas da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, né? Porque a gente está falando de um filme que aconteceu 8 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Sim. Então muitos perderam filhos. Muitos perderam filhos, né? E eu acho, pelo que eu andei pesquisando, não era muito comum nos filmes japoneses abordarem muito essa questão de famílias que perderam, né, filhos, né? Essa coisa mais íntima de ir na família e lembrar que várias pessoas perderam filhos. Não era porque depois da censura militarista, do Japão militarista, entrou a ocupação americana e, de certa forma, esses assuntos todas a grande derrota japonesa ficou meio varrida para baixo do tapete. Né? Foram poucos que botaram o dedo na ferida aí, né? O Kobayashi seria um a botar muito dedo na ferida, mas um pouco depois aí, né? Mas sabe o que é também? É porque tem aquela questão do Hirohito, né, do imperador. Sim. Ele ficar numa posição ali meio... Porque depois do fim da guerra, ele foi meio que poupado, né? E a figura dele ficou um pouco abalada, mas ao mesmo tempo ele era ainda o imperador do Japão e ele viveu, se não me engano, até 87, 88, né? Então era uma ferida ainda aberta, né, pela presença do imperador que começou e que fez a guerra e que foi poupado e que teve que ficar numa posição ali meio... Então é uma coisa em aberto ainda, acho que naquele momento. Né? E outra questão que o Ozu coloca levemente nesse filme é justamente um fato que começou a decorrência natural aí desse pós-guerra tumultuado e que foi o surgimento de toda uma geração na juventude
rompendo com tradições anteriores, até questão de respeito, né, às tradições, respeito aos mais velhos e tudo mais. Então, estava uma explosão de violência mesmo, de questão de juventude perdida, né? Isso está presente um pouco naquela cena do spa, que eles vão lá para descansar e o spa está tomado lá por uma turma de jovens fazendo festa a noite toda, eles não dormem, né? Isso começou a partir dessa época, uma sequência de filmes, aí tem até um gênero próprio ali, os tais do Sun Tribe Films, né, que é um pouco equivalente a uma novela vague japonesa, e tem vários filmes nessa linha, como o tal do Paixão Juvenil, Crazy Fruit, é um filme que gerou controvérsias pela temática, aquela coisa, né, de jovens aí, aquela coisa do hedonismo, né, busca do prazer, busca do sexo e dane-se as responsabilidades. As tradições. Era algo impensado, né, se ver na sociedade japonesa antes da guerra, né. É isso aí. E tem uma coisa aí que me lembrou outro filme. A gente falou do Garoto Assovia lá, o Stagecoach, né? E tem uma hora que eu lembro do Rastros de Ódio. Você sabe qual que é? Não tem nada a ver, é só pela fala mesmo. Quando os velhinhos lá sentados naquele murinho lá no spa, depois chegam à conclusão, ele... vamos pra casa, let's go home, Debbie. Porra, fez uma conexão aí. E ali é que ela dá a primeira tonteada, né? E já dá uma indicada do que vai acontecer no final, né? Porque no final ela falece e tem até uma coisa que eu achei interessante, voltando ao início, aquilo que eu falei, que ele parece que em alguns cômodos da casa ou em algumas situações ele repete o mesmo enquadramento com a mesma posição de câmera. Não sei se vocês vão lembrar agora, mas logo no início tem aquela cena onde aparece uma vizinha que comenta alguma coisa para eles. E aí você tem os dois velhinhos, né? A Tomi numa posição lá, e o personagem do Chishu Ryu, que eu não lembro o nome, do velhinho... Shukishi. Shukishi. E o Shukishi, o Shukishi sentado também numa mesma posição. Aí a vizinha aparece no meio deles, lá na janela lá atrás, né? E tem o plano no final, que é quando ele tá sozinho, que parece que é o mesmo enquadramento, com a mesma posição de câmera, só que agora só tem o Shukishi e aparece novamente a vizinha. No mesmo lugar. Tá, e aí agora a gente tem a subtração da Tomi, né? Ela não tá mais ali. Aí fica aquele espaço vazio, né? Aquilo, é claro que não foi sem pensar, né? Foi uma coisa proposital. E é um filme que termina com uma certa melancolia, né? Até aquele diálogo anterior que tem a Setsuko Hara com a Kyoko Kagawa lá, né? Que ela pergunta, a vida não é... né, desapontamento. Um desapontamento. A outra falou, é assim, a vida é assim. Que bosta. Pedro não concorda. Não. A vida é uma merda. A vida é uma merda. Que eu acho que é isso aí. E ainda né? passa depois a vizinha pra sacanear. E você vai ficar sozinho agora, né, senhor Shukishi? Vai ficar sozinho. Então, isso eu achei tão japonês, porque eles falam num tom normal. É o mesmo tom, inclusive, que ela fala, e aí, tudo bem? Agora você tá aí sozinho. Eu acho que esse também é um dos grandes temas, não só desse filme, mas da obra do Ozu, que é essa coisa do expectativa versus realidade e aquela coisa da resignação, de você aceitar sem reclamar. E alguém definiu, não vou lembrar agora quem, porque eu não anotei, mas como o Ozu era mestre em tratar da, abre aspas, habilidade de você fazer as pazes com a vida, qualquer que tenha sido a sua decepção, né? Acho que isso é marcante e faz parte. Eu acho que o artista é aquela coisa, ele só coloca no filme o que tem dentro dele, né? E aí vendo aquele documentário
que você até perguntou de 83, Eu Vivi Mais, três pontinhos, que é parodiando aí o título de alguns filmes do Ozu do início, né? Eu Nasci Mais, Eu Me Formei Mais, aquela coisa toda. Nesse documentário, o Kaneto Shindo, que chegou a ser assistente dele, ele conta uma história, eu achei interessante, simples assim, mas eu achei interessante, que no final da guerra ele estava em Singapura, e quando acabou mesmo e o pessoal ia começar a retornar, ele tinha prioridade. As pessoas que eram famosas ou tinham uma posição de destaque, ou que tinham, né, teriam prioridade para vir na primeira leva de volta para o Japão, né, e o Ozu ele abriu mão disso. Ele teria dito: não, eu posso esperar. E aí o Kaneto Shindo fala que isso, na verdade, é o que define a personalidade do Ozu, né? O eu posso esperar, aquela coisa de eu sou só mais um, da resignação, de ser justo, de saber esperar, aquela coisa que eu acho que permeia muitos filmes dele, né? De não se colocar no primeiro plano, né? Não se colocar no primeiro plano. Norico. Exatamente. Eu achei interessante. E eu acho que deve ser isso mesmo, o seu Ozu. Devia ser isso mesmo. O seu Ozu morreu em 63, exatamente no dia que fez 60 anos, no dia do aniversário dele. Sim. Teve câncer. Vixe. No mesmo ano que ele morreu, a Setsuko Hara se aposentou. Ela que fez 6 filmes com ele. E ele deixou aí então 54 filmes. Influenciou muita gente. Não sei se vocês saberiam citar algum. Eu tenho um filme dele que eu sei que é influenciado por ele, mas eu não vi ainda, que é um do Jim Jarmusch. Olha, mais Estranho que o Paraíso. Eu já ouvi gente citando o Richard Linklater, né, aquele que fez aquela trilogia, né? E fez o Boyhood também, né? Recentemente. Boyhood. Fez aquela trilogia do Before Sunrise, After, não sei o quê. Sempre confundo os títulos. que aliás parece um pouco os títulos, parece com o Late Autumn, né? O Late Spring, não é isso? Parece os títulos em inglês dos filmes do Ozu, né? Pai e Filho. É verdade. Até esse negócio dos títulos com estações, né? Lembra aquele tema dele da recorrência, do ciclo da vida, da coisa que termina e recomeça. Seria um que eu citaria. Agora, só para encerrar, já que você fechou aí com essa mensagem do Kaneto Shindo aí, essa historinha bacana, só para fechar mesmo, porque esse filme tem um remake, né? Ele tem um remake? Não. Já viu isso? Não sabia. Tem um remake em 2013 feito pelo Yoji Yamada, que é aquele diretor do Samurai do Entardecer, que é um ótimo filme, não sei se vocês viram. Que fez um remake chamado Uma Família em Tóquio. Caramba, hein? Que aí ele deu uma modernizada, né? Interessante. De repente vale buscar, porque se for do filme da qualidade de quem que é mesmo? Yoji Yamada. É o diretor do Samurai do Entardecer, que é um filme recente. Recente não, tem o quê? Já deve ter uns 7, 8 anos, sei lá, ou mais, o Samurai do Entardecer, mas é um bom filme também. E se for na qualidade desse aí, deve ser um filmezinho interessante também, né? Não deve ser que nem o Era Uma Vez em Tóquio, mas deve ter feito feio não. Mais 3 pontinhos. Mais 3 pontinhos. No próximo episódio a gente volta com a trilogia do George Stevens, né? A gente vai fazer Um Lugar ao Sol, Os Brutos Também Amam e Assim Caminha a Humanidade. Então vai ser um episódio também carregado. E eu calculo que ali por 2020 e tal, a gente vai fazer a filmografia do seu Yasujiro Ozu. Pode ser que chegamos nele. Galera, arigato. Arigato. Arigato, saiu. Valeu, Pedro. Então, valeu Fred, valeu Alexandre, mais uma vez obrigado por participar aqui, sempre uma honra. Valeu, obrigado aí a presença, valeu Alexandre. Valeu Fred, até a próxima, um abraço. Abraço.